Nos momentos de quietude e reflexão, abra o coração para ser nutrido pela inspiração divina, deixando que ela te guie suavemente, como uma brisa serena, orientando seus pensamentos e ações para o bem, para a compaixão e para a compreensão da grandiosidade de nosso Senhor em seu ser. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado. Parece complicado isso, né? Mas não é. Todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus. Mas que se a gente não administra bem essa liberdade, ela pode morrer dentro de nós. Nunca chega à tona. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio.
é que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua, porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o Evangelho de João, que é o Evangelho do coração, é o Evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o Evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo. Um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. Nós temos 1000 formas de ver e compreender a Deus, mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Por isso, o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão, é um sinônimo de confiança. E é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém, começa a ter um poder sobre o nosso coração. Aquilo que ele diz para nós é importante, a gente assimila, a gente guarda e de alguma maneira a gente obedece. O amor nos coloca nessa perspectiva, minha gente. E é por isso que quando nós falamos de conversão do coração, nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos. Porque definitivamente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver. Sabe, minha gente, para mim é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão. Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado, nós também dizemos amém o tempo todo? Ou não? É até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz sentir. É a quantidade de amém que você diz àqueles que você ama. Não no sentido de ser submisso, não se trata disso. Porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior. Quem não é livre não sabe obedecer. Quem não é livre fica submisso. Isso não é obediência. Porque obediência significa ouvir com o outro. Significa aí que tem uma parceria. Nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso. Nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão. Da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar, alguém de vez em quando precisa abrir a porteira da nossa vida para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo. Como é que abre essa porteira, minha gente? Desculpe até a expressão, né? Abre a porteira como? Através de uma palavra, através de um conselho bendito, ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo, sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós. Por isso o amor é esse exercício de serviço.
Eu sirvo aquele a quem amo, e aquele a quem me ama, também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro, não. No sentido de termos um significado profundo que nos faz ficar em pé. Então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão. Quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós. Você olhar para os amigos e identificar: esse amigo aqui me faz ser mais de Deus. Esse marido me faz ser mais de Deus. Essa esposa me faz ser mais de Deus. Esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus. E você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas. Eu me lembro quando eu era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia para a gente: isso você tem que saber de cor. Não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor, isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade, aquela que está superior a todas as outras autoridades, não é a medalha no peito, não é a profissão que foi dada pelo diploma, não é o cargo político que ele exerce, não. Pode até ser o rei, mas ele não tem autoridade afetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve. Quando nós dizemos amém, dentro de um contexto religioso, por exemplo, nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. No universo religioso, a palavra amém significa disposição de seguimento. Amém. Eu estou concordando com você. Aquilo que me foi proposto pela fé, eu estou humanamente aceitando. Amém. Eu quero, eu me disponho. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta. Para que você volte a se amar. Que você redescubra o seu valor como pessoa. E que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso.
É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. E é claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem,
E o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção, consequentemente fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar
que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, há casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer: está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Não faz sentido ser um homem magoado, ser uma mulher magoada. Não é inteligente. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada reflexão é uma oportunidade de aprofundarmos nossa fé e proximidade com Deus. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários as bênçãos e insights que você recebeu. Unidos pelo Divino, construímos uma comunidade de almas iluminadas,